Olá pessoal, hoje dando continuidade à nossa aula sobre povos e culturas africanas, nós vamos falar hoje sobre os povos bantus e os povos iorubás. Localizados ao sul do deserto do Saara, viveram e vivem ainda hoje o povo chamado bantu. São povos que possuíam uma origem comum e falavam línguas denominadas bantas. Por volta de 1500 a.C., os bantus partiram da atual República de Camarões e realizaram a maior expansão já ocorrida na história da África. Os bantus, durante esse deslocamento, domesticaram plantas e animais e conquistaram povos que viviam da caça e da pesca. Os bantus eram povos agricultores e tinham domínio da técnica da metalurgia, ou seja, eles dominavam a técnica da metalurgia, onde eles transformavam o ferro em utensílios, ferramentas, obra de arte, entre outras. E também eles viviam da agricultura. Na aula anterior, nós falamos sobre o reino do Mali. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o reino do Congo, localizado na bacia do rio Zaire, também conhecido como Rio Congo, que foi chamado de Rio Congo pelos portugueses. É o segundo maior rio da África, depois do rio Nilo, e o sétimo do mundo, com uma extensão no total de 4.700 quilômetros. Os povos que habitam a atual região onde se estabelece o rio do Congo eram os bantus. A formação do Reino do Congo. Sob a liderança lendária de Nimi Alukene, os bantus que ali viviam expandiram seus domínios por meio de guerras, alianças e cobranças de tributos. Quer dizer, ao mesmo tempo que eles guerreavam para conquistar terras, eles conquistavam também as pessoas e faziam alianças. E também faziam cobranças de tributos dessas pessoas já conquistadas. O Nami Alukene recebeu o título de Mani Congo, que significa Senhor do Congo. A principal atividade comercial do Reino do Congo era o ferro e o sal. O sal aí na época era um produto muito valioso, quase igualmente aí o valor do ouro. Reino do Congo e o Brasil. O que o Brasil tem a ver com o Reino do Congo? Vamos descobrir isso agora. Foi do Reino do Congo de onde partiram a maioria dos africanos escravizados que desembarcaram no Brasil. Boa parte dos africanos trazidos para o Brasil era falante das línguas bantas, o que nos influenciou grandemente no português falado no Brasil. Trouxeram também consigo inúmeras manifestações culturais, como, por exemplo, o jongo e a congada. Falando sobre a língua portuguesa, né, que foi influenciada pela língua banta, eu vou citar para vocês aqui algumas palavras que são de origem bantas, né, e que nós utilizamos no nosso dia a dia. Berimbau, caçula, canjica, cachimbo, cochilo, dendê, fubá, giló, moleque, quiabo, quitute, samba, entre outras palavras, que não vou poder estar falando todas aqui, são de origem banta e que nós utilizamos no nosso dia a dia. Os urubás. O povo urubá é um dos maiores grupos étnicos da Nigéria, um país africano.
somando mais de 20 milhões de indivíduos no início do século XXI. Vivendo em grande parte no sudoeste do país, há alguns grupos pequenos espalhados também por outros países, como por exemplo o país Benin e também ao norte de Togo, que são dois países pequenos da África. Aqui no mapa, nós podemos observar essa partezinha alaranjada, está aqui destacando o território onde habitam os povos iorubás na África. Aqui nós vamos destacar duas cidades importantes para os povos iorubás. Tinha como capital religiosa a cidade de Ifé e capital política a cidade de Oió. Quer dizer, a cidade de Ifé religiosa, a cidade de Oió, cidade política. Sabendo que as cidades iorubás eram cidades independentes entre si, mas tinha um líder maior que controlava tanto a força religiosa quanto a força política, que era o Oni. Na economia, praticavam o comércio de pele de leopardo, pimenta, marfim e noz de cola. Ainda continuando falando sobre a economia, a força econômica das cidades iorubás vinha sobretudo do comércio. Seus comerciantes, homens e mulheres, circulavam por terra e rios da região em canoas carregadas de produtos da floresta. Quais eram esses produtos da floresta? Eram a pele de leopardo, pimenta, marfim, noz de cola, que eu até já falei anterior. Mas, além de objetos de couro, metal e marfim, confeccionados por seus artesãos, as cidades iorubás também controlavam rotas comerciais. Elas iam do litoral para o interior da África. Além disso, eles tinham grandes conhecimentos da metalurgia, que era a utilização, utilizada na fabricação de armas, instrumentos e obras de artes, que é a técnica aí de transformar o ferro em instrumentos, utensílios e armas e obras de artes. As cidades também possuíam importantes centros de artesanato, com a presença de tecelãs, marceneiros e ferreiros. Iorubás no Brasil. Segundo Pierre Verger, foi principalmente após 1830, quando os muçulmanos destruíram a cidade de Oió, capital política dos iorubás, que eles foram trazidos para o Brasil como escravos, tendo entrado em grande número pelo porto de Salvador. Então, aqui nós temos uma imagem antiga, do porto de Salvador, onde, segundo o historiador Pierre, muitos dos africanos e iorubás chegaram, por onde eles chegaram ao Brasil, que foi pelo porto de Salvador. Dando continuidade ao slide anterior, aqui nós vamos falar sobre o tráfico de africanos escravizados. E vou estar observando aqui, visualizando através do mapa. Observando o mapa, a gente, na parte superior, nessa parte de laranja, onde está escrito África, foi daqui que foram levados os povos Iorubá para o Brasil. Então, eles saíram daqui da África e
chegaram ao Brasil através do porto de Salvador, a Bahia. E nessa parte marrom, foram daqui que tiraram também, né, os povos bantus, e daqui fizeram 3 rotas, né, 2 rotas que seguiram daqui com esses povos para o Rio de Janeiro, e uma das rotas que foi para o porto de Pernambuco. Então foram essas rotas que fizeram aí, né, os navios negreiros trazendo aí povos africanos. Em específico aí estamos falando dos povos Iorubá e povos bantus para serem escravizados no Brasil. Falando um pouco sobre a influência do povo Iorubá no Brasil, estamos trazendo aqui como exemplo o grupo Olodum e a cantora e compositora Margareth Menezes. A Escola Olodum é um projeto de educação popular afro-brasileiro localizado na comunidade do Maciel, no Pelourinho, em Salvador, Bahia. Além dos dois, da cantora Margareth Menezes e do grupo Olodum, também temos também aí o grupo Ilhaê, né, que é o mais antigo bloco afro do Carnaval de Salvador, fundado em 1974, que em Iorubá significa casa de negro. Isso porque a palavra Ilê significa casa e a palavra Iaê significa negro. Esse grupo busca promover a expansão da cultura de origem africana por todo o Brasil. Continuando aqui com as influências, iorubás no Brasil, temos aqui a religião, o candomblé, que é uma religião afro-brasileira derivada de cultos tradicionais africanos, sobretudo ligados aos iorubás. O nome candomblé é uma junção do termo candombe, que significa dança com atabaques, em Kibundo, que é uma língua falada dos bantus, com Ilê, casa, em Iorubá. E para quem está com o livro aí em casa, o livro de história do 7º ano, pode assistir, além de assistir o vídeo, também pode pegar o livro e ler aí o capítulo a partir da página 23 à página 38, viu? Para complementar aí os estudos sobre esses conteúdos.